Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast, dessa vez para comentar o Grande Prêmio da Itália, sexta etapa realizada desse ano da MotoGP 2021, mas uma etapa que traz aí, que nos lembra, infelizmente, de que o motociclismo é um esporte perigoso, é um esporte complicado. Tivemos, infelizmente, a morte do Jason do Pasquier durante a classificação da Moto3, e antes de a gente começar a falar das corridas, vamos falar um pouquinho disso. Meu nome é Gabriel Lima, tenho virtualmente ao meu lado, como sempre, Gabriel Carvalho. Gabo, tudo bom? Tudo bem, um dia triste, né, para quem gosta de corridas, né, de moto, né, enfim, mas sigamos em frente, né. Pois é. Jason do Pasquier, que estava no seu segundo ano no Campeonato Mundial, segundo ano na Moto3, tinha pontuado em todas as corridas desse ano. Ele tinha passado a temporada do ano passado zerado, né, e pontuou em todas desse ano, estava mostrando uma evolução. Suíço, 19 anos, tinha mãe portuguesa, o pai dele, piloto suíço de motocross, Felipe do Pasquier. A equipe dele para o MotoGP não correu após o acidente dele. O acidente, Gabo, uma dinâmica estranha, né? Ele acabou sendo ultrapassado ali pelo Sérgio Garcia na Arrabiata 2, a curva 9, e eu não sei, eu acho que ele perdeu um pouquinho a trajetória, acabou perdendo a frente e acabou ficando no traçado. O Ayumu Sasaki subiu na moto dele, talvez tenha acertado ele, é difícil a gente ver ali no ângulo. O acidente passou ao vivo na TV, né? Tipo, exatamente no momento que ocorreu. Mas o Jeremy Alcoba veio em seguida, né? No primeiro impacto parece que ele já está desacordado, e o Jeremy Alcoba vem em seguida e acaba pegando é uma imagem que não tem, mas que o Alcoba confirmou que ele acabou batendo no do Pasquier. É um acidente difícil, né? Até porque ali é um local cego, né, Gabo? E quem tá atrás, primeiro, quem tava muito perto, né, não teve tempo de reagir, porque é muito rápido, e quem tava vindo depois, que o do Pasquier já estava, né, desacordado, né, aparentemente desacordado na pista, não tem como ver, e aí não tem como evitar, né, é um acidente que, é um tipo de acidente que lembra, né, o que a gente já viu em anos anteriores, o que a gente viu acontecer com o Simoncelli, que a gente viu acontecer com o Tomizawa, que não há muito o que fazer, por mais que você tenha segurança das pistas, você tenha avanços na segurança dos equipamentos, né, de capacete, macacão e tal, essa situação pode acontecer e não tem muito o que fazer, né, é uma pena, né, porque assim, a moto velocidade é um esporte muito bonito, né, mas tem esse lado que, como alguns pilotos destacaram, né, depois do acidente do Pasquier, pode ser muito cruel. O Miguel Oliveira disse isso muito bem na entrevista logo depois da corrida, né, que é um esporte que a gente gosta tanto, ama tanto, mas que tem esse lado complicado, né? O do Pasquier passou por uma cirurgia torácica, né, uma lesão vascular, passou por uma cirurgia torácica por uma lesão vascular. Eu notei aqui, exatamente para não falar bobagem, mas no sábado e no domingo ele também foi operado por uma lesão cerebral, mas acabou não resistindo a esses ferimentos. Enfim, a primeira morte no Mundial desde do Luiz Salom, e o primeiro piloto na categoria menor a morrer desde o Rolf Hutman, no GP da Iugoslávia de 1983, né? Enfim, a pista de Rijeka, né, que hoje é na Croácia. Mas, enfim, muitos pilotos falaram também, Gabo, de correr ou não correr essa prova. O Bagnaia foi bastante incisivo na declaração dele, falando que ele até pediu para não correr, né? O Petrucci falou que se sentiu sujo, né? Também uma declaração incisiva. E no final, né? Como diria o AC/DC, né? O Money Talks, né? Infelizmente, eles acabaram correndo, né? É uma situação complicada, porque imagina pro piloto, né? Ter cabeça para subir na moto depois de saber o que aconteceu, né? Porque assim, todos, imagino, deviam estar acompanhando, né? Os que não estavam na pista, e viram aquela imagem que foi repetida também, eles devem ter visto em outros lugares, e é difícil você saber que aconteceu alguma coisa ali numa curva que você vai passar várias vezes depois. Não deve ser nem um pouco fácil. Mas os impactos econômicos, né, já que você destacou a parte do dinheiro, de repente não realizar a corrida, né, com
direito de transmissão, de canal que já reservou espaço na grade, toda uma estrutura, e aí, né, decidiram continuar, mas eu entenderia qualquer piloto que dissesse, olha, não quero correr, porque não tenho condições de correr. Quartararo disse que era difícil, né, passar naquela curva, né, depois, né, durante a corrida, toda vez que ele passava ali, ele lembrava do que tinha acontecido. É complicado. Os direitos de transmissão e também os compromissos com os patrocinadores, né, enfim, que pagam ali para aparecer para o mundo inteiro. É um lado complicado, né, um esporte caro, né, mas, enfim, é meio que a que preço, né, isso... Qual que é o preço que estão dispostos a pagar sobre isso, enfim, né? Foi uma situação bastante infeliz, né? Logo depois da corrida da Moto 3, passou a corrida da Moto 2 e depois teve aquele minuto de silêncio ali, foi uma coisa bem estranha, uma coisa que eu acho que eu nunca vi, né, no Mundial, enfim, foi uma coisa realmente bastante triste, mas enfim, vamos deixar isso de lado, vamos falar um pouco das corridas aqui, vamos concentrar, obviamente foi um dia triste, mas enfim, tivemos corridas também, vamos falar da MotoGP, vitória do Fábio Quartararo, sua terceira no ano. A gente falou, porque talvez, porque é a Ducati, porque o Mugello é uma pista Ducati, mas a Yamaha, uma moto muito, muito equilibrada, e conseguiu desbancar todo mundo, né? Teve o melhor ritmo e conseguiu aí pole position e vitória, algo que a Yamaha não conseguia em Mugello desde 2008 com o Valentino Rossi. Quartararo venceu o Miguel Oliveira, mostrando o desenvolvimento da KTM com um novo chassi em segundo, depois Juan Mir, Johan Zarco, primeiro Ducati só em quarto. O Zarco fez uma corrida, parecia que estava ofegante na corrida, né? Impressionante como a Ducati não andou bem em Mugello. Brad Binder em quinto, depois Jack Miller, Alex Espargaró, Maverick Vinhares em oitavo, nono Danilo Petrucci, décimo Valentino Rossi, 11º Iker Lecuona, 12º Pol Espargaró, 13º Michele Pirro, 14º Alex Marques, 15º Lorenzo Savadori, Franco Morbidelli, 16º e 17º o Luca Marini. No campeonato, o Fábio Quartararo tem 106 pontos, 24 agora, 24 à frente do Johan Zarco com 81, Pecco Bagnaia, que caiu hoje, 79, depois Jack Miller e o Juan Mir fecha aí o top 5 desse campeonato por enquanto. Gabo, me pareceu uma opinião minha, né? A gente estava falando de motos, né, nos últimos episódios. Essa era uma pista que se desenhava para a Ducati, né? Se desenhava uma corrida para a Ducati. Algumas pessoas até falavam que talvez a Ducati fizesse o top 3, né? Fizesse o pódio dessa prova, e a gente passou muito longe disso. Será que a Ducati é tudo isso mesmo? Porque o que acontece? O Miller venceu 2 provas, só que ele venceu uma com o problema do arm pump do Quartararo, outra na chuva. Fora essa, só vitórias da Yamaha, né? E agora a gente chegou numa pista Ducati e o Quartararo, não é que ele foi embora, né? A gente não viu, a gente nunca vai saber como o Bagnaia correria, né? Como o desempenho dele, mas é meio preocupante para a Ducati essa atuação do Quartararo. Pois eu confesso que eu esperava mais assim da Ducati, e depois de ver os treinos livres, né, de ver como se desenhou o grid e tal, de ver como o Quartararo estava andando bem, né, tendo um ritmo muito bom. Eu queria ter visto um pouco mais do Bagnaia, eu queria ter visto o que o Bagnaia seria capaz de fazer. Eu acho que não venceria, né? O Quartararo realmente tinha um ritmo que estava acima, não ia conseguir ficar trocando, sabe? Ele ia passar no misto, o Bagnaia ia ficar perto o suficiente para quando chegasse na reta usar a potência superior da Ducati. Não acho que ia acontecer isso, eu acho que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Zarco, só que talvez demorasse um pouco mais, porque o Bagnaia parecia ter um ritmo melhor do que o Zarco, né? O Zarco não se encontrou muito no fim de semana e foi achar ali mais para corrida, né? Um rendimento um pouquinho melhor. E o Miller não apareceu esse fim de semana, né? Ficou ali numa posição que, se a gente for fazer uma comparação com o futebol, ali disputando a taça, 7º lugar, né? Mais ou menos. Mas não apareceu. Então, o problema do Bagnaia é que esse 0 complicou um pouquinho o campeonato, né? Foi bom para o Quartararo, que realmente
teve um ritmo impressionante. Assim, e foi o Quartararo, né? Não foi a Yamaha, né? O Viñales, mais uma vez, não mostrou que veio. E o Valentino saiu lá de trás, né? Contou com os abandonos e ainda conseguiu um 10º lugar. Mas quem teve o ritmo mesmo foi o Quartararo. Vamos falar ainda de Maverick Viñales aqui, porque é um outro tópico desse programa, né? Enfim, o sábado de Maverick Viñales, que foi um tanto quanto tumultuado ele e Mark Marques, mas ficando aí um pouco nesse tema, o Bagnaia acabou caindo ali na curva 9, na Rabiata 2, ele pegou a zebra que tinha um degrau, a zebra ali, o Oliveira até falou aqui na comissão de segurança, né, que os pilotos têm a reunião toda sexta-feira, que eles tinham falado exatamente desse degrau que tem ali na zebra, e que o Bagnaia acabou, talvez pelo vento, indo até aquele local ali, e a frente fechou e ele acabou caindo. Enfim, não foi um bom dia para o Bagnaia. Sinceramente, eu tenho muita curiosidade para saber se ele conseguiria ficar nesse pelotão da frente, porque o Zarco, eu acho, Gabo, ele só ficou ali porque ele largou em terceiro. Ele saiu da primeira fila porque ele não pertencia ali àquele local. Né? Eu diria que ele achou a volta, né, no quali, porque assim, se olhar os treinos livres, ele tava uma carona com Jack Miller, né? Ele tava mal, e aí ele achou aquela volta, então. Ele pegou a carona do Miller ali no final e conseguiu fazer aquele terceiro lugar. E o Miller não apareceu o final de semana inteiro, né? Mas, enfim, pelo menos terminou a corrida, né? O que é muito importante. Mas esse resultado da Ducati, ele realmente é muito, muito ruim. Eu acho, sinceramente, agora Barcelona, porque a gente teve mais ou menos o que aconteceu no Qatar, só que maximizado, né? No Qatar a Ducati dava muito de reta, perdia no miolo, mas não perdia tanto, mas ainda dava para brigar. Em Mugello não deu para brigar. É como se a Ducati tivesse levado um dragster para a pista. Né? Um carro que não faz curva, né? Uma moto que não se comportava, né, dentro das curvas. E, enfim, sai aí bastante mal. O que é esquisito, porque assim, em Jerez a gente até, né, achou que, pô, a Ducati parece que melhorou um pouco, né? Uma pista mais sinuosa, assim, né? Que exige uma moto boa de curva. E não foi, né? O Mugello também tem uma seção que é bem da moto que consegue ter ali, né, um bom desempenho em mudança de direção e tal. E realmente não foi nada bom para a Ducati. Não sei, talvez sejam as curvas de alta que sejam o ponto débil aí da Ducati, não sei, talvez agora, se for mesmo, a gente vai ver agora em Barcelona, enfim, que tem curvas de média alta aí. Se for, a Ducati vai ter realmente problemas aí em Barcelona e provavelmente em Assen também, que é uma das corridas aí que vem chegando. Aí temos aí agora 5 semanas e 4 corridas da MotoGP antes das férias de verão, do verão europeu. Falando do resultado, Miguel Oliveira, grande segundo lugar do Miguel Oliveira. A gente acabou não falando tanto da KTM no último episódio, mas a KTM levou para a Alemã um novo chassi, né? Mas só que por conta das intempéries ali do final de semana, eles acabaram não conseguindo testar o chassi direito, o chassi que eles testaram no teste pós-corrida de Jerez, e que melhora bastante a saída de curva da KTM, que era um ponto difícil do início da temporada. E tá aí o resultado, Miguel Oliveira em segundo, um novo combustível também, né? De fato, né? A KTM estreou em Mugello um novo combustível, o Oliveira falou que deu mais velocidade de reta para a KTM. O Oliveira não tinha nem um top 10 nessa temporada, Gabo, já conseguiu um segundo lugar. Diria que ainda para lutar pelo campeonato é um pouco tarde, talvez, mas uma boa corrida do Oliveira, excelente prova da KTM, né? Resistiu, né, a pressão que recebeu, né, não cometeu erros, realmente foi uma ótima atuação do Oliveira, que estava precisando disso, né, e o Binder também foi bem, né, então, quer dizer, é uma evolução que não é só para né, mostra que a moto melhorou para pilotos diferentes, e quem deve estar um pouco chateado é o Pol Espargaró, né, porque, né, a Honda não foi bem e estava nessa moto, né? Na KTM no passado, de repente, será que vai bater arrependimento?
não, é muito cedo para dizer, né? Mas que realmente a KTM melhorou, né? Conseguiu usar, né, o pneu duro e tal, conseguiu fazer a moto render. O Mir também foi perguntado na coletiva, né, sobre as motos que ele viu na frente dele, né? Falou da Ducati, falou da KTM, e falou que a KTM consegue carregar um pouco mais de velocidade de curva, né, do que a Ducati. Então, foi isso o handicap da Ducati, né? Foi isso o handicap. Talvez seja uma moto pra gente, uma equipe pra gente ficar de olho nas próximas corridas, para ver se essa evolução foi só para Mugello, né? Se foi só encaixou com as características de Mugello, ou se vai encaixar nas demais pistas. Talvez esse novo chassi ele tenha suavizado aquele problema do pneu, né? Que a gente falou aqui, que todos os pneus eram macios demais para KTM, né? Como é para a Honda também, né? E enfim, eles obviamente usaram pneu duro, né? A KTM, a Honda usou pneu duro também, a própria Aprilia usou pneu duro dianteiro, mas a KTM não teve esse problema, né? Do pneu macio demais e acabou aí se dando super bem nessa corrida. Conseguiu ter essa aderência durante toda a prova. O Oliveira falou que no começo andou um pouquinho na maciota, né? Como a gente diz. E depois desceu a lenha, grande resultado. Mir também, grande resultado, terceira posição, tá ali meio comendo para as meiradas, como sempre ele faz. O Rins é que conseguiu aí sua quinta queda em 4 provas. E são quatro resultados fora dos pontos, né? Consecutivos do Rins? São 4 quedas do Rins. Consecutivas, né? São 4 quedas. Uma ele chegou, né? Em Jerez. Em Jerez. E tivemos a França, onde ele caiu 2 vezes. Então, complicado. Vive grande fase ao contrário, né? Tá complicado a vida do Rins, aí precisa melhorar aí a cabeça aí, né? Porque é completamente o ritmo ele tinha, né? Ele mesmo falou hoje, né? Depois da corrida, falou: minha cabeça não está boa, obviamente, depois dessa sequência negativa. Mas você via que ele tinha um ritmo, né? Nessa corrida. Ele tinha, assim como em Portugal, assim como na Espanha e assim como na França. Né? Ele poderia ter chegado no pódio nessas 4 provas e aí lá na frente, né? Lá na frente faz diferença. A gente sempre fala que é um campeonato que você precisa estar ali sempre, precisa terminar as corridas. E com essa sequência fica difícil já para qualquer pretensão de lutar por alguma coisa relevante. Pois é. Então, na sexta-feira, próxima sexta-feira, vai fazer 2 meses que o Alex Rins não vê uma bandeirada. Então, realmente... Mas falando no Mir, primeira corrida, assim, que eu diria que... não a primeira, mas... Acho que mais se viu o Mir que foi campeão no passado, né? Essa Sim. Foi uma corrida do que a gente viu na campanha dele ano passado, né? De ser forte, de ultrapassagens firmes ali, decidido a Sim, atacar. Constantemente, assim, e trazendo, né, o principal ponto da Suzuki, que é cuidar bem do pneu e chegar no final da prova com mais vida neles e conseguir atacar. Não tem jeito, né? O problema é realmente a classificação. O Mir aí, se conseguir se colocar aí na segunda fila, vai ajudar bastante o trabalho dele. E em Mugello também o que complicou é falta, assim como o Yamaha, a Suzuki também sofre com velocidade reta, e aí fica difícil, né, lutar por posição. Um bom ponto esse que você notou, porque a Yamaha, nesse final de semana, tivemos o dispositivo de largada na dianteira também. E a Yamaha está usando o Ride Height Device, né, que é aquele dispositivo que nas grandes acelerações o piloto aperta e ele abaixa, né, a traseira, assim, a Ducati que inventou, e a Yamaha está trazendo. A Suzuki não tem isso. E a Suzuki está sofrendo nas acelerações por conta disso. É algo aí que Hamamatsu, né, a base da Suzuki, vai ter que correr atrás aí. E que o Mir, né, chegou a dizer depois da corrida que foi um handicap aí, algo que o fez não andar tão bem. Mas a gente falou de Honda, Gabo. Vamos falar um pouquinho da briga aí do Marc Marques. O Marc Marques, ele acabou caindo na segunda volta hoje, caiu de uma maneira até meio bizarra, né? Algo que eu nunca vi do Marques, ele se afobando ali numa ultrapassagem no Brad Binder,
tocou no Brad Binder. O Brad Binder chegou a dizer depois que o airbag dele estourou. Ele ficou uma volta com o airbag inflado, até ele desinflar de novo. E com toque no Marques, o Marques caiu, saiu da pista, tirou o Franco Morbidelli também tirou praticamente da prova, né? O Morbidelli ainda chegou, mas teve que ir para a brita e acabou perdendo tempo. E o Marques estava com o pneu dianteiro duro, né? E ele perdeu a frente ali naquela. Eu não sei se ele chegou a tocar no Binder, tá? Será que ele tocou? Eu acho que ele não tocou. Eu acho que ele já tinha caído na hora que ele tocou. É a impressão que eu tenho também. E o Oliveira, ele chegou a dizer, depois da corrida, que ele estava com medo de cair nas primeiras voltas por causa do pneu duro dianteiro. E o Marques deve ter, talvez, abusado demais. É um Marques irreconhecível, né, Gabo? É um Marques que... É um cara que, na hora que eu vi que era ele caindo no início da prova, eu falei, alguém deve ter batido nele, alguma coisa. Não, foi um erro dele. E aí, que ele reconheceu, né? Ele disse, se alguém tem culpa, sou eu. O erro foi meu. O Marques ainda está muito longe da forma ideal, isso dá para ver. E até durante o fim de semana, né, do Grande Prêmio da Itália, chegaram a falar sobre a possibilidade de ele nem terminar o final de semana, né? Porque andar numa moto assim de MotoGP, né? Eu nunca pilotei, imagino que nunca vou pilotar, mas pilotar uma moto quem sabe um dia potente desse jeito requer uma forma física e andar rápido, né? Porque andar devagar, ok, eu posso subir hoje numa moto MotoGP, andar devagar sem fazer besteira, mas assim, andar lá na frente e andar uma corrida inteira, né, num ritmo alucinante, exige uma forma física de atleta, que eles são, né? E como o Marques não tá ainda 100%, não tem ainda, ele até falou, não lembro onde eu ouvi ou li, eu acho que eu li, que começa a doer outras partes do corpo, porque você, né, começa a sobrecarregar o bíceps, o ombro, né, a musculatura do ombro, enfim, tem que estar 100%, e o Marcos não tá, e aí começa a sentir dor, e aí chegaram a especular sobre isso, sobre essa possibilidade de ele nem terminar o final de semana, porque tá sobrecarregando, né? Agora resta saber até quando ele vai continuar sobrecarregando, porque agora a gente tem uma sequência pesada, né, de corridas, até onde ele vai aguentar, né? Porque tá complicado. E a frente escapando era uma coisa que ele domava, né? E aí a gente tem visto, né, esse tipo de situação acontecer e ele não segurar. Então, ainda é complexo. Eu acho que só ele tem, como eu sempre digo aqui, tem que ir com calma e pensar no ano que vem. O Marques está com problema de ombro ainda, né? Ele falou que o osso está calcificado, mas que o ombro dele ainda reclama, né? O ombro, principalmente do lado direito, né? Que é o lado que foi contundido. E ele reconhece tanto isso, né? Que ele resolveu no treino seguir o Maverick Viñales aí, tirou o Viñales do sério. E assim, né? O Marques não fez nada que vá contra o livro de regras, né? Obviamente é uma regra ali não escrita, né? De você não fazer isso, né? Com outros pilotos, né? Ou então não fazer descaradamente isso com outros pilotos, que é o que ele fez. Ele não é que ele pegou o vácuo de alguém ou pegou a referência de alguém. Ele avisou pro cara, falou, tô pegando aqui, ó, eu vou andar atrás de você, assim, descarado. Se fosse qualquer outro piloto, se fosse, sei lá, o Lorenzo Savadori fazendo isso, tava todo mundo caindo em cima. Como o Marques é um jogo psicológico e tal. E foi ele mesmo um jogo psicológico. Na manga, né? Porque o Viñales, ele tava com a moto que ganhou a corrida. Ele conseguia passar fácil do Q1, né? E ele não conseguiu. Por quê? Porque o Marques entrou na cabeça dele, né? Mesmo sem estar 100% das condições e com uma moto pior, né? Enfim, o Viñales até uma atuação ruim e tal, desde a vitória no Qatar não aparece e agora também não apareceu, mas eu achei bastante. Eu não gostei da atitude do Marques, sinceramente. É um campeão não precisa fazer isso, né? A gente lembra anos atrás ali na Austrália, quando ele
deu uma de otário ali com o André Iannone, ele fingiu que ia para moto e não foi. Não sei, ele reconhece, isso obviamente é um reconhecimento de que ele não tá bem, mas não precisa, né? Não, eu não precisa. Eu acho que é uma atitude que acaba sendo pequena, né? Acaba, sabe, a gente tá falando do cara que tem dominado a MotoGP nos últimos anos, ele não precisa disso. E aí ele vai lá e faz. Eu fui atrás do Vinhares porque ele era o mais rápido. Ok, mas você precisa seguir ele quando ele volta pro box? Se ele volta pro box, fala, beleza, eu vou pegar a referência de outro. Como depois ele acabou pegando, acho que foi o Binder, né? Ele foi atrás do Binder, né? E o Binder, a atitude do Binder foi excelente. Ele sabia que o Marques era mais lento do que ele, nem aí. Foi lá não, exatamente. E o Marques, ele pegou a referência do Binder, só que o Binder abriu durante a volta. Exatamente. É isso aí, cara. É uma aula aí para Maverick Vinhares, cara. Só que o Vinhares ficou abalado, né? Ficou reclamando. E só que nisso ele perdeu a volta rápida, né? Perdeu a oportunidade de fazer a volta rápida. Aí foi fazer a última lá e não conseguiu, errou na última curva, acabou perdendo a volta e a chance de passar pro Q2. E aí estragou a corrida dele, porque pra Yamaha é difícil você tá lá atrás e escalar o pelotão numa pista como o Mugello. Como é que você vai escalar o pelotão? Se o Quartararo tivesse largado lá atrás, a corrida seria difícil para ele também. Então, o Vinhares devia ter... você vai me seguir? Tá bom, eu vou fazer minha volta aqui. O mais importante para ele... O mais importante para ele era fazer a volta dele, né? E sair do Q1, que ele não deveria ter entrado no Q1, né? Não devia ter caído no terceiro. Caiu no dia anterior. Enfim. O Vinhares, ele... Eu não sei mais, assim, o que dizer. Ele vê, a gente perdeu o caminho, a gente tinha um caminho no começo, a gente perdeu esse caminho, a gente precisa ver o que aconteceu e tal. Eu tava andando bem com o pneu macio, quando eu coloquei o médio eu não sentia mais, né, a moto e tal. Todo dia é uma desculpa diferente, né, e não vai, né, a gente, depois que ele venceu, ele não... 41 pontos entre Quartararo e Vinhares, em 6 corridas. O que ele fez? Vinhares venceu uma dessas 6, Quartararo venceu 3, mas... Enfim, fica difícil defender. Você pode dizer que o Vinhares terminou todas as corridas e é um dos poucos que fez isso nesse ano, né? Que tem ele, o Quartararo... Mas não adianta quando o resultado dele é o resultado de Aprilia, né, cara? O resultado do Alex Espargaró, sabe? Tipo, quando a gente fala que tem que terminar todas as corridas, mas tem que terminar lá em cima, né? Não é comparável se você for ver o resultado do Alex Espargaró e do Vinhares. O Alex Espargaró tá a 20 pontos atrás do Vinhares porque ele abandonou a última corrida, né? Que não foi culpa dele, foi um problema mecânico. Mas... Enfim, aí de resto... A gente volta naquela pergunta. Será que a Yamaha não se precipitou ao renovar com o Vinhares lá atrás? Provavelmente. Mas enfim. Mais alguém do resultado? O Alex Espargaró, 7ª posição normal já da Aprilia. Valentino, primeiro top 10 do ano, né? E 6 milésimos na frente do Iker Lecuona. Eles passaram lado a lado na linha de chegada. O Valentino Rossi conseguiu o top 10. E, enfim, pode falar, desculpa. O Petrucci nono e o Michele Pirro aí também, que conseguiu seus pontinhos, acabou saindo da pista, né? Ele que deu esse top 10 pro Rossi, né? Saiu da pista no finalzinho e ficou 13º, mas fez os seus pontinhos aí, substituindo o Jorge Martin, que deve voltar na próxima corrida. A corrida foi... o Valentino teve, né, os abandonos ali que acabaram, né, favorecendo a corrida dele. Mas fim de semana foi bem complicado para ele. Foi para se pensar. Tudo bem que ele falou, em 2019 já tinha uma corrida difícil aqui, né? Então já se esperar. Em 2018 ele fez a pole, né, cara? Pois é. Eu acho que foi mais do mesmo o final de semana do Rossi. Acho que para mim ele tem que parar, mas mais do mesmo. Acho que a não ser que ele vá muito bem em alguma das próximas 3 corridas. Ele diz que durante a parada vai decidir. E vamos ver o que vai definir o Valentino. Acho que é isso, o MotoGP, né? E teve o lance esquisito, né, do Bastianini com o Zarco. Que é isso. O Bastianini... Aí foi um erro de principiante, né? Deu aquele front flip ali no
nos arcos, o arco não entendeu nada também, olhou. Não... Impressionante, né? Teve Nem esse, largou, né? E nem não largou o largou. Bastianini, e teve também a punição do Oliveira e do Mir no final, Também não deu né? para entender nada. Que aconteceu na Moto 2 também, a gente vai falar já do Joe Roberts, que passou ali no mesmo local, no verde, acabou perdendo o terceiro lugar para o Marco Bezek, e o Oliveira passou no verde ali, o cara não ganhou nada, o Mir passou no verde, não ganhou nada, o Oliveira foi punido, depois o Mir foi punido. Achei estranho, acho que eles precisam mudar essa regra, acho que quando o cara passa no verde depois da zebra, não o verde na lateral da zebra, mas o verde depois, acho que Não, fazer o cara perder uma posição, eu acho que é coisa demais. Acho que... E até o que o Miro falou na coletiva, né? O Oliveira não ganhou nada com aquilo, ele não ganhou nada com aquilo, então nesse Mir nem caso... sabia que tinha passado do limite de pista. Ele falou, em que curva que eu passei? Ele não sabia. Assim, nenhum deles teve um ganho significativo, então acho que ali exatamente. ou muda a pista ali, né? Ou você tira aquele trecho verde ali, né? Que, ó, sei lá, o É mais piloto a regra aí. Acho que é mais a regra porque a gente teve esse problema em Misano ano passado também, né? O Bagnaia perdeu a pole position na saída da última curva. Eu acho. Tivemos também a vitória, né? O Bezek, né? Ganhou a sua primeira corrida na Moto 2 com o Martin na Áustria ano passado, Estíria, né? No caso, saindo ali no final da prova, né? Ou faz daquilo uma zebra já, né? Continua sendo zebra ali. Não faz. Eu acho que não faz sentido essa punição ali de limite de pista. Eu acho que só além do lado da zebra. Aí eu acho que tudo bem punir por uma posição que o cara usou além. Mas ali, quando o cara já tá em linha reta, eu acho coisa demais. Mas enfim, bom que pelo menos não alterou a corrida de ninguém. E o Mir, né? Eu acabei não falando disso, mas o Mir conseguiu o primeiro pódio para Suzuki e Mugello desde 1995, cara. Desde Darrell Beach, vice-campeão daquela temporada, enfim. Vamos falar de Moto 2 agora. Tivemos a corrida com o Remy Gardner vencendo por 14 milésimos do seu companheiro Raul Fernandes. Uma chegada sensacional, o Remy Gardner passando o Raul Fernandes na última volta, depois que o St. Louis deixou a tarefa dele mais fácil, caindo sozinho lá, e o Marco Bezek herdou o pódio, exatamente por conta disso que a gente falou. O Joe Roberts acabou passando ali. Também uma chegada lado a lado, mas que no final das contas não valeu de nada, porque o Joe Roberts já foi punido. E agora, no campeonato da Moto 2, temos Remy Gardner em primeiro com 114 pontos e Raul Fernandes 108 na segunda posição. Marco Bezek é o terceiro, St. Louis, agora já bem para trás, o quarto, Fabio Giannantoni, que também caiu na quinta posição desse campeonato da Moto 2. Moto 3, uma corrida bastante interessante também, enfim, como é de costume Mugello. Vitória do Denis Foggia, né, acabando com o monopólio espanhol nesse ano, né? Só espanhóis tinham vencido, agora o primeiro italiano, ele vence em casa. Jaime Maziá segundo, Gabriel Rodrigo na terceira posição. O Pedro Acosta, né, que é o líder do campeonato, acabou chegando na oitava posição, né? Ele também acabou passando o limite de pista na última volta, acabou perdendo uma posição. Dois perderam a posição. O Pedro Acosta perdeu a posição, o Sérgio Garcia também perdeu a posição. O John McPhee acabou subindo 2 posições por conta aí desses problemas, mas o Acosta continua 52 pontos na frente no campeonato, perdeu só 2 pontos aí de dianteira depois dessa corrida. Ele tem exatamente 111, o Rami Maziá tem 59, o Ayumu Sasaki é o terceiro, né, depois do acidente, né, que aconteceu no sábado, ainda chegou em quarto, e é o terceiro no campeonato. Depois Sérgio Garcia e o Romano Fenati na quinta posição aí, entre do vice-líder para o quinto colocado, nós temos 3 pontos, e do vice-líder para o líder temos 52, Gaba, que a gente falou já em alguns programas. Esse campeonato ele tá emocionante, mas é pelo vice-campeonato, não é pelo título da temporada. Não, a Costa já pode administrar, já. Se ele não fizer nenhuma bobagem... Eu acho que hoje ele administrou, inclusive. Eu acho que se não fizer nenhuma grande bobagem, se continuar terminando as corridas ali entre os primeiros, é muito difícil. Porque na Moto 3 é muito difícil alguém engatar uma sequência de vitórias assim para descontar a diferença.
Então, se ele não fizer muita bobagem, acho que ele já tá numa situação bastante confortável. Tá com uma mão na taça, mesmo na sexta prova. Bom, eu acho que é isso, né? Full Gas Podcast deste GP da Itália foi. Se você nos viu até aqui, muito obrigado. Nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Se você viu até aqui, considere se inscrever, considere dar o like, enfim. Se você está nos aplicativos de podcast também, enfim, recomende, ou venha até o YouTube também, se inscreva. E é isso aí, a gente volta na próxima, já na semana que vem temos GP da Catalunha, e enfim, final de semana ruim, difícil, mas é isso aí. Gabo, valeu. Abraço, pessoal. Falou.